Salve a Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica. Deixe sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Vamos estar falando hoje sobre uma nova moda, uma nova tendência que veio para assolar ainda mais a humanidade. Se nós nos assustamos, nos surpreendemos com a moda que há pouco tempo tinha aí se espalhado dos bebês reborn, agora vamos ver algo mais assustador. Você já ouviu falar de uma companheira robô? Uma companheira androide? Você já ouviu falar de um casamento com uma boneca? Pois é sobre isso que vamos tratar. E a cada dia que passa, a gente vai se surpreendendo com as fantasias, com a mentalidade de umas pessoas que vão se afastando de Deus e vão tomando por normal aquilo que é aberração, e as coisas naturais, as coisas deixadas por Deus, os sacramentos da Santa Igreja, a palavra da salvação, cada dia tem ficado mais escassa para a humanidade. A cada dia que passa, o homem vai se afastando mais de Deus. A cada dia que passa, o homem, quando eu falo o homem, a humanidade vai excluindo Deus de sua vida, excluindo Deus de sua casa, excluindo Deus de sua vida, de seus pensamentos, e vão abrindo espaço para que o inimigo do homem, o ser das trevas infernal, vá trabalhando para roubar sua alma. Por isso diz a palavra do Senhor em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, que nos finais dos tempos a humanidade não suportaria a doutrina da sã salvação. E vemos hoje uma sociedade, um povo que não suporta falar em Deus, não suporta falar em pecado. Hoje as pessoas acreditam em tudo, menos no agir de Deus, na graça de Deus e no poder de Deus. Se sair uma conversa, se alguém espalhar um boato, olha, tá aparecendo uma coisa ali, tá aparecendo lobisomem na estrada, tá aparecendo alguma coisa que seja novidade, todo mundo acredita. Mas a humanidade persiste em não acreditar na presença real de Jesus na Eucaristia, no poder do sacramento, na gravidade do pecado, na existência do inferno, que tem uma alma para salvar, que tem um céu para conquistar, que tem uma santidade para buscar a cada dia que passa, vencendo a si mesmo, como diz também Santo Inácio de Loyola, santo e doutor da igreja, que vai dizer que a maior vitória que podemos obter, a maior vitória que o homem pode obter é vencer a si mesmo. Então, meu irmão, essa é a humanidade que nós temos vídeo. Vamos ver aqui um vídeo onde o padre Christian Shankar, ele denuncia esses males. Veja a que ponto chegamos. Agora é o fim de tudo. Depois da bebê reborn, agora inventaram a esposa reborn. Tá cheio de homem por aí trocando a esposa de carne e osso por uma versão de plástico e chip. Isso mesmo, robôs com cara de gente. Essas companheiras artificiais estão sendo vendidas feito água, principalmente na China. Mas não para por aí não. O negócio já tá chegando com força no mundo todo. E pasme, o Brasil tá entre os países que mais estão comprando essas bonecas. Muitos homens estão se apaixonando por essas máquinas. E sabe o motivo? Dizem que mulher de verdade dá muito trabalho, gasta demais e ainda reclama. Já a robô não discute, não se cansa e tá sempre disponível. Olha essa imagem aqui. Não, parece uma pessoa de verdade. É até difícil saber se é humana ou não. Pesquisas apontam que tem cada vez mais gente preferindo essas esposas tecnológicas porque, segundo eles, elas dão atenção, carinho e companhia, sem cobrar nada em troca. Mas aí vem a dúvida, será que esse é o novo jeito de se relacionar? Ou será que a gente está perdendo o valor da conexão de verdade? E você, o que acha disso tudo? Será que é só uma moda estranha ou isso veio pra ficar? Comenta aí e me diz, se você toparia viver com uma esposa robô. Agora é o fim de tudo. Depois da bebê reborn... Então é isso, né? Preocupante ou não é? Muito preocupante.
Então agora a moda da robô como parceira, da robô como companheira, de um androide com a fisionomia cada vez mais aparente humana. E já havia boatos, né? Que as pessoas se planejavam, já corria essa ideia, mas a cada dia que passa, pelo que se parece, aumenta mais essa tendência. A que ponto chegamos? A humanidade se depravando não está muito diferente daquilo que descreve a Sagrada Escritura ali no livro do Gênesis, num capítulo 18, daquele povoado ali de Sodoma e Gomorra. Aquele povo daquela época era um povo devasso, era um povo que pecava com o pecado da sodomia. O pecado, eu não posso nem citar o pecado da sodomia, você pesquisa aí o pecado da sodomia, porque senão o YouTube ele vai tirar. Mas é um pecado de impureza, um pecado grave, de pessoas do mesmo sexo. E era aquele pecado. Nós vemos também dentro da Sagrada Escritura ali no livro do Gênesis, o período de que Noé construiu a arca. Era um período onde a humanidade tinha se afastado de Deus. Noé anunciava que iria chover, que Deus iria fazer aquele povo perecer. As pessoas olhavam para Noé e via: esse velho é louco, esse velho é maluco. Deus mandou a chuva e aqueles que não acreditaram na palavra de Deus por meio de seu profeta pereceram com a grande água. Agora, meu irmão, agora minha irmã, nós a cada dia que passamos, nós vemos mais aberração. E eu ouso anunciar, colocando a palavra de Deus, que Jesus está voltando. E essa humanidade cada vez mais louca. São Cipriano de Catargo, ele tem uma passagem que fala assim: haverão tempos futuros onde a humanidade ficará louca. E quando uma pessoa vê uma pessoa sã na rua, irão dizer assim: você não é louco como nós, vamos lhe matar. Estamos se aproximando desse tempo. É bebê ribó querendo ocupar o lugar de uma criança, de um filho na família. É colocar pet com o nome de filho. É adquirir robô para suas extravagâncias impuras, né? Para suas orgias, para a orgia da humanidade, para o prazer carnal, pois isso se trata do prazer carnal, daquilo que descreve o apóstolo São Paulo em Romanos, no capítulo 13, no versículo 13, não em orgias, não em bebedeiras, mas ao contrário, serviço de nosso Senhor Jesus. Foi a passagem, inclusive, da Sagrada Escritura, que Santo Agostinho ele escutou como um chamado de Deus para abandonar o homem velho e ser nova criatura, como fala o apóstolo São Paulo. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que diz que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Do mesmo jeito que Noé anunciava para uma nação depravada que Deus iria castigar a humanidade naquele tempo, eu, escravo de Jesus Cristo de Nossa Senhora, te aviso, não porque eu sou o escolhido, mas porque aquilo que a própria Sagrada Escritura nos alerta, aquilo que as profecias da Virgem Maria nos alerta, aquilo que nossos olhos já mostram pra gente que não é comum e nos alerta, está para acontecer, meu irmão. Você que me escuta através desse vídeo, não atrase sua conversão, nem sequer 1 minuto, dizia Santo Afonso Maria de Ligório. Não atrase sua conversão, mude de vida hoje. Tome uma decisão de abandonar o homem velho e a mulher velha hoje. Busca abandonar o alcoolismo hoje, a festa hoje, as roupas imorais hoje, as músicas inadequadas hoje. Toma uma decisão de abandonar as coisas que não agradam a Deus hoje, porque cada dia que passa, somos telespectadores de uma humanidade que se afastou de Deus. E o que ficou então? Um povo carnal, um povo depravado, um povo perverso, um povo sem noção, um povo sem juízo, e um povo que já não toma Deus Trindade como seu Senhor. A idolatria humana ela vai além. E agora nós vemos o robô, uma boneca para
para ocupar o lugar de uma esposa, para ocupar o lugar de uma mulher, bonecos para ocupar o lugar de um homem. Tudo isso com a finalidade de destruir a família. Tudo isso com a finalidade de acabar com a verdade do casamento. Hoje vivemos em tempo onde o certo parece errado e o errado parece ter se tornado certo. Hoje vivemos numa era onde duas pessoas se juntam no mesmo teto e diz que é casado. E a pessoa que falar, não, vocês não são casados, vocês moram amaziados, é uma citação de grande ofensa. A palavra sacramento se tornou ofensa. Falar do sacramento do matrimônio, que é uma bênção de Deus, que é uma graça de Deus. Quando o homem casa, quando a mulher casa, ganha-se para aquele casal um novo anjo da guarda. Glória a Paulo vai testemunhar ao seu escrito que o homem, como um novo pai de família, ele ganha de Deus um cajado. O cajado que significa ali aquilo que é designado ali para ali administrar as ovelhas, como diz Evangelho São João no capítulo 10, no versículo 10. Jesus fala, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, a parábola do bom pastor. Mas o inimigo só veio para roubar, matar e destruir. O inimigo tem roubado sua fé, tem matado sua esperança e tem destruído o sonho de muita gente, e tem muitas pessoas que têm ficado despercebido com isso. O lugar onde não se denuncia o pecado, o lugar onde não se denuncia a malícia do inimigo, o lugar onde não se prega a verdade do inferno, as pessoas vão se acomodando, as pessoas vão se esquecendo, as pessoas vão ficando tranquilas e vai deixando o inimigo trabalhar tranquilamente. Hoje virou tabu. No ambão, no microfone, os pregadores, os ministros, os sacerdotes, os homens de Deus, a mulher de Deus, não fala da verdade do inferno, não prega sobre a verdade do pecado, estão ficando constrangidos, estão ficando com medo, estão ficando com vergonha. Não fala isso não, porque ofende, e as pessoas vão se acomodando. A pregação que era para converter é uma pregação de acolhimento, abraça todo mundo com pecado e tudo. Não, meu irmão, nós não temos nada contra o pecador, mas a Sagrada Escritura, exemplo do próprio Jesus, denunciava o pecado. E o resultado de uma humanidade que hoje quer viver sorrateiramente no pecado é isso aí. Tomar robô por esposa, tomar boneca por filho, tomar cachorro pet por filho. É gente querer ser cachorro, querer ser girafa, querer ser bode, dizer que é animal, dizer que é formiga, e as aberrações vai tomando o espaço do que nós somos, casa de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1003, diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, seguintes, que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e o lugar que era para Deus está sendo profanado por pensamentos e aberrações. Não há dúvida que isso é um ataque do ser infernal. A palavra do Senhor fala em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrio, vigiai e vê. Vosso adversário é o demônio que anda ao derredor de vós como um leão buscando o que devorar. Sede sóbrio. A palavra do Senhor também fala em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7. Resistir o demônio, ele fugirá para longe de vós. A palavra do Senhor também fala em Evangelho São João, no capítulo 8, no versículo 44, que diz que Satanás é o pai da mentira. A palavra do Senhor também fala em profeta Isaías, no capítulo 14, no versículo 12. Caiu o astro brilhante, filho da aurora. O profeta Isaías fala aquilo que Jesus falava em seu evangelho. Vi Satanás cair como um raio. A palavra do Senhor fala em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 12. Foi precipitado teu acusador que te acusa de noite. Quem te acusa? O demônio. Quem te ataca? O demônio. Quem declarou guerra contra a tua alma? O demônio. E aquele que resiste, aquele que tenta viver a fé, aquele que reza rosário, aquele que tenta se vestir como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, aquele que tenta comungar de joelho, aquele que luta cada dia que passa contra sua carne, é perseguido pelo povo, é atacado pelo povo e muitas vezes
vezes é incompreendido dentro da igreja. Dentro da própria igreja, pastores que deveriam estar dando bom exemplo para a gente ser edificado na fé, é puxado para trás, é arrastado para trás, é criticado, é maltratado, é humilhado, acha porque você é de Deus, você tem que escutar tudo. Mas ninguém reclama para certo tipo de roupas das pessoas ir receber Jesus na Eucaristia. Ninguém toca no assunto. Ninguém reclama de certo tipo de música. É fanatismo você buscar a Deus, mas ninguém fala do fanatismo de muitas pessoas por jogo de bola, fanatismo por paracapim, fanatismo por certo tipo de roupa, fanatismo por uma diversão que não diverte ninguém. Então vivemos neste tempo. Mas a palavra do Senhor fala em Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 22, sereis odiados por todos por causa de meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. A palavra do Senhor fala em Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, no versículo 8, e quando o Filho do Homem voltar, acaso haverá fé sobre a terra? A palavra do livro do Apocalipse, do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 675, fala que antes da segunda vinda de Jesus, a igreja passaria por uma grande tribulação. Meu irmão e minha irmã, vivemos em tempos de apostasia, vivemos em tempos de abandono na fé e vivemos em tempos onde a aberração tem invadido a mente da humanidade. E agora a tendência é tomar como parceira, é tomar como esposa, por prazeres carnais, prazeres loucos, uma mulher, um robô como mulher, uma boneca como mulher. Você viu na tela aí um homem beijando um robô e dizer que é parceira sexual, uma coisa daquela, é a aberração da humanidade. Mas você que me escuta através desse vídeo, o chamado do Senhor para a gente se converter. Desperta tu que dorme. Você que está caminhando para Deus, sede perseverante. Muita oração. Não se descuide da oração. Não perca uma só missa. Seja homem e mulher de adoração. Seja homem e mulher de oração. Leia a Sagrada Escritura. Cuidado com o uso do celular. Cuidado com a amizade. Seja fiel a Deus. Olhe para a cruz de Cristo. Busque perseverança final. Porque muitas coisas ainda a gente vai ver. Seja fiel na palavra de Deus, meu irmão. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Se você ficou até aqui e gostou desse vídeo, deixe sua curtida é importante. Deixe seu comentário é muito importante. E mande esse vídeo, seja o apóstolo ou apóstola de Deus, para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha de mandar um vídeo da palavra de Deus. Muitas vezes a gente não tem vergonha de mandar um vídeo com uma piada sem sentido. Não temos vergonha de falar uma conversa sem sentido, mas as coisas de Deus, muitas vezes nós nos resguardamos. Deus é aquele que vê. Deus dá liberdade para lutar e você é livre. Você é livre, mas Deus também te recompensará pela boa obra. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.